Shalom Adonai Lehortonir, né? Paz do Senhor a todos do Face, da rede social, que tem nos acompanhado através dos vídeos, onde nós temos passado um pequeno estudo, onde hoje eu estarei passando um pouquinho do estudo, onde nós estaremos falando dos profetas menores, né? E dos profetas menores, nós vamos estar falando sobre o profeta Naum, né? Então quero fazer um convite, assistir o nosso vídeo. Profeta Naum, o nosso curso é o curso do IBAD, né? Todas as sexta-feiras, às 20 às 22 horas, na rua Serra Dourada, 768, aqui ó, bairro Periolo. Venha conosco participar e aprender uma porção da palavra do Senhor. Então nos acompanha através desse estudo sobre o profeta Naum. Fiquem com Deus e Deus abençoe. Saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Eduardo Munhoz, mais uma vez através da rede social, né, do Facebook, trazer um pequeno estudo onde nós estamos aprendendo sobre os profetas menores. Nós falamos sobre Amós, falamos sobre Oséias, Miqueias, Obadias, e agora nós vamos estar falando também sobre o profeta Naum, né? Um grande homem de Deus, por mais que ele escreveu apenas 3 capítulos, né? Um livro pequenininho, mas uma grande mensagem ele nos trouxe através desses 3 capítulos: o poder de Deus, a misericórdia de Deus e o tratamento de Deus com aquele povo, né, aquela nação que se levantou numa ira tremenda contra Judá. A gente vai ver também Judá, né, que estava tremendo de medo, né, em relação ao povo assírio que estava vindo ao seu encontro. Já tinha conquistado já Amon, né, a cidade ali de Tebas, que fica ali na capital do Egito. Eles já tinham conquistado, tinham arrasado essas cidades, né, e eles estavam agora então, da mesma forma de conquista que eles fizeram ali, destruição estava vindo para cima de Judá. Samaria também já tinha sido conquistada, uma profecia que os profetas já estavam avisando faz tempo para o povo do Reino do Norte, né, o povo de Israel, que viria destruição sobre Samaria, sua capital, e realmente veio através dos assírios. Então agora a próxima conquista dos assírios seria então Judá, né? Judá, então ali eles com certeza estavam tremendo e temendo de medo. Mas aí Deus, com a sua infinita misericórdia, resolve interceder e botar um fim naquilo. Então a gente vai estudar sobre isso. Quem foi o profeta Naum, né? O profeta Naum não tem muita coisa na história, não tem muitos documentos que vai nos dizer e comprovar realmente se ele era da cidade de Eucós. Muitos dizem que ele era eucosita, né, ou eucocista, por causa da cidade de Eucós, mas não é uma referência assim 100% que nós passamos para você que está nos assistindo, porque essa cidade de Eucós não foi achada nos documentos, né? Muitos dizem que talvez essa cidade, que ficaria de 40 a 46 quilômetros de Nínive, próximo a Galileia, seria a cidade então chamada Cafarnaum, porque Cafarnaum no hebraico quer dizer aldeia de Naum ou vilarejo de Naum. Então muitos dizem que este nome Cafarnaum foi dado por causa do profeta Naum, a mesma cidade que Jesus morava, né? E passava e fez grandes milagres. Mas é claro, meus irmãos, eu não quero afirmar para vocês 100% que a cidade que o profeta Naum morava era Cafarnaum. Nós sabemos, assim meio por cima, que diz Eucós, e Eucós provavelmente seria então a cidade de Cafarnaum nos dias de Jesus. O nome Naum, né, do profeta Naum, quer dizer conforto ou consolo, que realmente foi isso o que o Senhor trouxe para Judá enquanto estava atemorizado por causa da Síria que estava ascendendo. Nós vamos voltar então agora para o cenário de Nínive, né, da Síria, sua capital Nínive. Nós estivemos falando sobre o profeta Jonas, que é onde o desejo do profeta Jonas, quando foi por lá mandado de Deus, por mais que ele se rebelou, por mais que ele não queria ir, mas acabou indo porque é a ordem de Deus. Quando ele chega lá, o desejo era que se cumprisse as promessas de Deus em destruir aquela cidade. Cidade pecaminosa, uma cidade bárbara. Então, ali o profeta Jonas gostaria que acontecesse, mas para ele, infelizmente, né, para ele, nós vemos então que o rei, né, que fala desde o maior ao menor, então, se arrependeram dos seus pecados, se converteram, e ali o Senhor teve de misericórdia e não destruiu Nínive. Agora a gente vê 120 anos mais ou menos depois desse acontecimento de Jonas,
nós voltamos ao cenário de Nínive, só que desta vez não havia misericórdia para o povo de Nínive. Por que não havia misericórdia? Porque o Senhor já tinha falado, o Senhor já tinha dado oportunidade, já tinha dado chance, mas infelizmente o que o povo estava fazendo ali, então não tinha como Deus ter misericórdia e sim entrar com juízo para eles. Então o juízo já estava determinado, o juízo já estava decretado para o povo ali então de Nínive, que é aí onde a gente vai a conhecer a história. Nínive, de onde surgiu Nínive? Quem eram os assírios? Né? Muitas vezes pessoas perguntam, pastor, o pastor fala de Nínive, o pastor fala da Síria, mas de onde surgiu isso? Bom, eu creio que vocês já ouviram falar de Nimrod, né? Um grande conquistador, um grande caçador. Não vou dizer que foi homem de Deus, que não foi homem de Deus não, né? Nimrod, então, descendente de Cã, né? Parente de Noé, praticamente bisneto de Noé, ele fundou Babel, a torre, a famosa torre de Babel, onde Deus confundiu as línguas, né? Então, Nimrod, então, ele fundou a cidade de Assíria, homenageando a um deus, entre aspas, com letra minúscula, chamado Assur. Por isso que eu falo, meu irmão, você que escreve o nome de Deus no Zap Zap, você que escreve o nome de Deus no Facebook, lembre-se que Deus é com letra maiúscula, porque eu duvido que você assina o seu nome com letra minúscula. Você assina o seu nome com letra minúscula? Eu creio que não, né? Só quando for e-mail. Mas se não for e-mail, você não assina com letra minúscula. E o porquê que de Deus, o Todo-Poderoso, o Majestoso, o Jeová Jireh, o Jeová Shalom, o Adonai Elohim, por que você escreve com letra minúscula? Letra minúscula são demônios, né? Então, o Deus com letra minúscula, chamado Assur, foi homenageado então por Nimrod, dando-se o nome de Assíria, onde a sua capital é a cidade de Nínive, né? E ali ela foi crescendo cada vez mais. A Síria, na verdade, ela era uma cidade que os profetas estavam profetizando, porque o povo de Israel e o povo de Judá, que era o reino do norte e o reino do sul, eles estavam então numa idolatria muito grande, num pecado tremendo. Então o Senhor estava usando os profetas para profetizar que uma nação seria levantada para castigo. Deus queria usar a Síria para castigar o povo de Israel, mas o que aconteceu? A Síria, então, ela se achou demais, diferente que a gente estudamos sobre os medos e os persas. Lembra quando nós estudamos sobre os medos e os persas no livro de Daniel? Lá nós vimos que o próprio Ciro, né, o rei Ciro, e o próprio rei Dário também, eles deram crédito que Deus estava usando a nação deles para a conquista. Então eles até depois soltaram, libertaram o povo de Israel que estava cativo. Mas a Síria também poderia ser como foi os medos e os persas. Então nós vemos que a Síria não, ela achou que não era o Deus Jeová que estava usando eles para castigo de Israel. Pelo contrário, era o Deus deles. Ali eles adoravam a Estar, eles adoravam o Assur, adoravam Moloque e tantos deuses com letra minúscula que eles confundiam de qual Deus. E realmente eles tinham Deus para tudo, né? Acho que até Deus para gripe, eles tinham Deus para gripe também. Deus para dor de ouvido, Deus para dor de cabeça, acho que eles tinham Deus para tudo que era coisa ali. Então eles davam um nome para isso. Então eles se prevaleceram. Então Deus pegou e viu, é claro, o que eles estavam fazendo, porque eles tinham conquistado Amon, que é uma cidade onde a sua capital é Tebas, ali no Egito, a maneira, a crueldade que eles fizeram nessa cidade do Egito. Ali eles pegaram as pessoas, porque eles não faziam escravos, eles não faziam escravo, prisioneiro eles pegavam, mas é assim, os prisioneiros que eles aprisionavam eram só a parte da nobreza, os príncipes, né, os reis, só a parte da nobreza. E esses eles levavam então para a Síria, para Nínive, para eles fazer barbaridade e crueldade. Lá eles, para vocês terem uma ideia, eles arrancavam a orelha com a pessoa viva, arrancavam os olhos com a pessoa viva, arrancavam a língua com a pessoa viva.
pegavam a pele, tirava a pele da pessoa viva e pendurava a pele da pessoa em muros e nas suas tendas. Imagine pegar a pele de um ser humano, de uma pessoa, arrancar dela viva e colocar em tendas e colocar em muros. Isso é pura maldade, sem contar que eles então também arrancavam a cabeça dos seus inimigos e brincavam como se fosse um futebol, faziam brincadeiras com a cabeça dos seus inimigos. Já as pessoas mais pobres, quando eles invadiam, eles matavam todos, né? Matavam a fogo. Inclusive aqui eu tenho um documento cuneiforme que foi achado, um documento escrito na época do próprio rei se gabando, da sua conquista. Isso não está na Bíblia, isso é um documento cuneiforme que foi achado. Foi achado depois nas suas escavações de 1844, 1843, 1851 também. Foram tendo várias escavações e aí eles acharam alguns documentos cuneiformes feitos em pedras, né, de argila, que eles escreviam ali. E graças a Deus, se fosse feito no papel, tinha se perdido, né? E nenhum desses documentos foi achado a seguinte escrita, o seguinte documento: 600 guerreiros abati com espada, 3.000 cativos queimei com fogo, não deixei nenhum deles vivos para servir de refém. Kulai, que era o governador, como eu falei, o pessoal da nobreza, né? Seu governador capturei vivo, seus corpos empilhei em montes, os seus jovens e moços queimei no fogo. Kulai, o seu governador, eu esfolei, e sua pele estendi sobre o muro da cidade de Damdamusa. A cidade destruí, devastei e queimei com fogo. Então esse é um documento achado nas escavações em Babilônia, né? Então nós vemos aí a crueldade que esse povo tinha quando eles conquistavam as nações. Eles saqueavam, roubavam ouro, roubavam a prata, incendiavam a cidade, casas, e fazia essa brutalidade com as pessoas que ali estavam. As mulheres que eram grávidas cortavam o seu ventre, arrancavam a criança e muitas vezes costuravam gatos e cachorros pequenos, filhote, dentro da barriga dessas mulheres. Crueldade no máximo. E é claro que Deus estava vendo isso daí. Principalmente quando eles disseram que eles estavam vindo então conquistar Judá. Como tinham conquistado Samaria também, eles estavam vindo para cima de Judá. Então Judá ele começa a temer, né? Eles ficavam com medo em relação à brutalidade de conquista do que eles faziam, a crueldade. Então é onde Deus começou a usar então o profeta Naum, que quer dizer consolo, que Deus entraria nessa batalha a favor deles, né? Que eles eram para se acalmar, para eles ficarem tranquilos que Deus ia tomar essa bronca para eles. Inclusive no livro de Naum, no seu capítulo 1, do versículo 2 a 7, olha o que Deus fala. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Então, o culpado ele não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença. Sim, o mundo e todos que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Louvado seja o nome do Senhor. Um Deus tão poderoso, tão maravilhoso dessa forma, que os montes tremem, né? E o mar se desfaz. Por que a gente vai temer o nosso inimigo, que é um ser humano criado por Deus?
onde Deus tem com o poder, um sopro da sua boca, de devastar, né? Devastar toda a humanidade. Então, mas o homem, infelizmente, teme o homem, mas não teme Deus. É mais fácil o ser humano temer o homem, que não tem poder nenhum, do que temer a Deus, que tem poder sobre todas as coisas, né? Então nós vamos ver a blasfêmia. Eles estavam numa arrogância tão grande, o povo de Nínive, se achando demais, por causa dos seus roubos, dos seus deleites, né? Os prazeres que eles tinham na guerra, nessas conquistas, o prazer na crueldade, na prostituição, na feitiçaria. Eles praticavam muita feitiçaria, principalmente a idolatria, né, que Deus também abominava muito. Então eles começaram a dizer, e Deus viu a blasfêmia deles. Quer ver? A quem afrontaste? Porque começou assim. Livro de Naum, capítulo 1, 11, né? De ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. É provável, acerca desse assunto, que o escritor do livro de Reis tenha escrito a seguinte passagem. Veja bem. A quem afrontaste, blasfemaste? Aqui é uma pergunta. A quem afrontaste, blasfemaste? Quem afrontaste, blasfemaste? Então Deus está perguntando, você está afrontando quem? Eu? Você está blasfemando quem? De mim? É contra quem alçaste a voz, ergueste os teus olhos ao alto? Contra o santo de Israel? Ou seja, você está se levantando contra Deus? Você está blasfemando e falando contra Deus? Estendendo os seus olhos para o alto e falando de Deus? Cara, por meio de teus mensageiros afrontaste ao Senhor e disseste, e eles dizendo, com a multidão de meus carros, porque eles achavam soberbo, porque tinham grandes carros, cavaleiros, soldados, né? Subo eu ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas até no bosque do seu campo fértil. Coitado, né? O anunciador de boas notícias, a Judá, afirmou que esse terrível inimigo estava com seus dias contados. Então, todos aqueles que se levantam contra Deus têm os seus dias contados. Tem os seus dias contados. Não adianta você se levantar contra Deus. Não adianta você falar, não adianta você murmurar, não adianta você xingar. Isso aí é dar murro em ponta de faca, né? Porque Deus, Ele é todo poderoso. Nós dependemos dEle. Você quer ver, teve uma tempestade numa cidade vizinha aqui. Eu tenho certeza que as pessoas que filmaram ali eram pessoas talvez que não acreditam em Deus, ou a sua fé não é tão praticante assim, não pratica tanto sua fé desse jeito. Mas eu vi lá que filmaram o vídeo, eles estavam no terminal, em um temporal tão grande, que eu vi, mostrava assim um carro vindo para o lado, e você não enxergava um palmo, e as pessoas se agarravam nos pilares do terminal, aquele vento forte, as pessoas gritando, e o outro filmando ali no celular, e as coisas que saíam da boca dessas pessoas, sabe o que era? Jesus, tem misericórdia. Sabe por que sai Jesus tem misericórdia na boca das pessoas, e pessoas que às vezes não, dizem que não acreditam? Porque eles reconhecem, no fundo, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas, não adianta se levantar, nós temos que crer nele. Então aqui eles se levantaram de uma forma, só que Deus mandou o profeta dizer, seus dias estão contados. Da mesma maneira que vocês estão atuando contra as outras nações, e da mesma maneira que vocês querem atuar para cima de Judá, vai se levantar também uma que vai vir contra vocês. Vocês podem se preparar que também eu vou levantar uma nação contra vocês. Por que Deus ia levantar uma nação contra eles? Porque nisso daí, os medos fizeram uma aliança com os babilônicos. A gente fala dos medos e persas, né? Os medos e persas. Mas também agora tem os medos e babilônicos. Os medos, então, fizeram uma aliança com Babilônia. E eles estavam, então, se fortalecendo para colocar um fim no mandato, na crueldade da Síria. Então estava se levantando uma nação
muito grande, os medos e os babilônicos. Por isso que a Bíblia diz que eles se reuniram. Olha que interessante, quer ver? Ó? No livro de Naum, no seu capítulo 2 e o versículo 6 a 8 diz assim, ó: as portas do rio se abrirão e o palácio se derreterá. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas. Elas, porém, fogem agora. Parai, parai. Clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Louvados sejam o nome do Senhor. Agora nós vemos aqui, então, que Deus vai levantar, então, os medos e os babilônicos, aonde eles vão cercar a Síria. E nós vemos que Nínive era abastecido pelo rio Cozer. Esse rio Cozer ficava próximo, né, ao rio Eufrates e ao rio Tigre. Por isso que eles tinham um manancial de água, eles tinham poços, eles tinham vertentes, eles tinham fontes de água pura, água limpa, vindo desses dois rios. Eles faziam aquedutos, né, para abastecer a cidade. Mas aí então os medos babilônicos tiveram uma ideia de desviar esses aquedutos e as águas do rio invadiram a cidade, como se fosse uma grande enchente, né? E essa grande enchente, como o profeta Naum profetizou, onde nós lemos agora, no seu capítulo 2, do versículo 6 a 8, começou a dissolver algumas partes do muro. Por quê? Porque a cidade de Nínive, ela era fortificada. Nós vimos Jonas, né, que o próprio Jonas narrou, falando que a cidade era fortificada, e ele fez uma caminhada de 3 dias e 3 noites, caminhando, anunciando a destruição de Nínive. Era uma cidade grande, os seus muros eram largos, eram altos, passavam 3 a 4 carruagens na largura dos muros, né? Uma fortaleza muito grande. Então, olhando aos olhos humanos, não tinha como o homem penetrar. Eles seriam abatidos pelos soldados ninivitas. Mas então, com as águas desviadas para dentro da cidade, houve-se uma enchente ali, e pelos muros, nos tijolos que foram feitos de argila cru, começaram então alguns desses tijolos, parte do muro, a se desmanchar, a se dissolver, como diz a própria mensagem aqui no capítulo 2, do versículo 6 a 8. Com isso daí, abriu-se brechas no muro, aonde os medos babilônicos entraram por essas brechas, e entrando dentro da cidade, abriram então os portões. Abriram os portões, entraram então a cavalaria, né, os soldados ali, e começou então a batalha, então a destruição, que o profeta então Naum estava profetizando para a cidade, porque o profeta estava falando para Judá: olha, Judá, calma, Deus ele vai interferir, Deus vai vir ao favor de vocês, não se desesperem. E Deus estava usando o profeta Naum para profetizar para Nínive, e falou: olha, vocês estão levantando seus olhos para o alto, vocês estão blasfemando contra quem? Contra Deus? Olha, então vai vir o juízo para vocês. Por causa dessa blasfêmia não vai ter mais misericórdia. A chance que teve na época de Jonas, há 120 anos atrás, não vai ter para vocês agora, porque vocês estão levantando os olhos para o alto e estão blasfemando contra Deus. Vocês estão achando superior a Deus, vocês são seres humanos. Vocês estão se achando superior com os seus deuses com letra minúscula, então agora tem juízo para cima de vocês e não vai ter mais a misericórdia de Deus. O decreto, a destruição, o martelo já foi batido, né? O veredito contra a sua cidade, a cidade de Nínive. Então foi aonde aconteceu a batalha. E o interessante é que os medos babilônicos tomaram todos os seus ouro, prata, todas as suas riquezas que eles tomaram das cidades vizinhas. Agora os medos persas também estavam fazendo com eles. O que eles fizeram lá em Anon-Amon, lá em Tebas, agora os medos babilônicos também estavam fazendo com eles. E olha que Deus usou o profeta Naum, falou: não adianta vocês correr para o monte não. Vocês vão correr para o monte, vocês vão tentar fugir, mas vocês vão ser abatidos. Olha aqui, um documento. Esse também é que não está na Bíblia. Esse aqui também foi achado num documento cuneiforme, um documento de argila,
escrito, relatado o que se aconteceu nesse dia quando o rio Cozer invadiu. Quer ver? O rio Cozer fluía em direção ao leste, desde o Tigre, passando por Nínive. Esses dois rios, mais um canal construído para levar a água do Tigre até a margem do muro ocidental da cidade. Proviam água para os fossos, fontes, irrigação e água potável. Senaqueribe fez muitas melhorias em Nínive. Mandou construir muros maciços e edificou ali o mais antigo aqueduto da história. Era parte de um canal que trazia água das montanhas a 56 quilômetros de distância. Os atacantes destruíram Nínive, fazendo o rio Cozer fluir para dentro da cidade, onde dissolveu os edifícios de tijolos de barro cru. Esse é um documento, isso aqui não é um livro que está na Bíblia, aqui é um documento cuneiforme que foi achado, porque a cidade de Nínive, meu irmão, virou em nada, porque havia uma profecia contra eles. Livro de Naum, capítulo 2, do versículo 9 a 10, e é claro também o 3, o 13 diz assim, olha: saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem termo o provimento, a abastança há de todo gênero de móveis apetecíveis, vazia e esgotada, e devastada ficará. Derreter-se-ão o coração, e tremem os joelhos, e em todos os lombos a dor, e os rostos de todos eles empalidecem. Eis que o teu povo no meio de ti será como mulheres. As portas da tua terra estarão de todo abertas aos teus inimigos, e fogo consumirá os teus ferrolhos. Aí, ó. Uma cidade que se achava prepotente, que se achava o máximo, aí Naum profetiza isso. Olha, os homens vão ficar pálidos, vão ficar brancos. É claro que Naum, ele viu no ano de 612, Naum viveu essa passagem, que Naum, ele pôde contemplar, né? Ele pôde contemplar o que Deus fez com a cidade de Nínive. Então ele viu a destruição, os homens ficaram como mulheres, com medo, apavorados, aqueles homens que arrancavam as orelhas, a língua, os olhos, cortavam a cabeça dos seus inimigos, agora correm como mulheres com medo, apavorado dos medos babilônicos que invadiram. Então, por causa dessas brechas nos muros, entraram, abriram os portões, não tinha mais lugar seguro para eles, porque eles foram cercados. Também, ó, a ironia, porque é o que foi falado, que o profeta Naum falou numa ironia, no capítulo 2, versículo 11 e 12, diz assim: onde está agora o covil dos leões e as pastagens dos leãozinhos, onde passeava o leão velho e o filhote do leão, sem haver ninguém que os espantasse? O leão arrebata o que bastava para os seus filhotes, e estrangulava a presa para suas leoas, e enchia de presa as suas cavernas e os seus covis de rapina. Louvado seja o nome do Senhor. Aí fala mais, ó. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leãozinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores. Por que Deus está falando dos leãozinhos, do covil? Por quê? Porque eles faziam a estátua. Lembra que eu falei muito do corpo de leão, pela força, pelo poder, né, autoridade, né, de ir contra a sua presa, né, e também as asas, né, de águia, que essas asas então seria o longo alcance de conquista, e a cabeça do leão, que seria a cabeça então do rei dali da cidade. O que virou a cidade de Nínive com essas destruições ao longo do tempo? Nós vamos ver que ela virou pó.
ela foi achada novamente em 1844, mais ou menos. Em 1851 houve escavações, e nas escavações acharam então, estatuetas de leões com asa, que simbolizava a força do Império Assírio de Nínive. Então, quando nós vemos em algumas cidades, alguns países, infelizmente na nossa cidade de Cascavel também tem, infelizmente, digo isso infelizmente, existe um leão com asa, Claro que isso tem uma mensagem subliminar, que essa mensagem subliminar é desses deuses, o deus Malcom, o Malcom, esse deus aí que simbolizava para os babilônicos, para os assírios, para os ninivitas. Infelizmente ainda tem cidades que adoram esses deuses, que acabou virando em nada, ficou debaixo da areia, através de escavações, como eu falei, em 1844, 1851 e 1853 também. Então acharam documentos, muitos documentos cuneiformes foram descobertos, utensílios também foram achados, então, partes das paredes, e nessas paredes acharam os desenhos desses leões e muitos outros que a gente vai estar falando na frente. É claro que Judá, mais tarde, ela foi destruída totalmente pela Babilônia. Nós vamos ver que depois os medos, então, eles saem fora da Babilônia e lá na frente vai se aliar, então, com os persas. Isso aí nós falamos no livro de Daniel. Mas por que aconteceu isso com Judá? Porque Deus livrou Judá de Nínive, da Síria, que estava vindo para cima deles. E por que Deus permitiu, então, que os babilônicos invadissem e destruíssem totalmente Jerusalém, principalmente o templo? Por causa que o povo não se arrependeu. Eles viram o grande livramento que Deus deu para eles, o que Deus tinha feito, mas infelizmente voltaram para a idolatria, Voltaram a explorar os pobres, como nós falamos na lição anterior, fazer tudo que era mal diante dos olhos do Senhor. Aí então Deus levanta agora a Babilônia, A Babilônia, a gente vai ver, vimos alguns profetas maiores profetizando, pois vamos ver alguns profetas menores também vai profetizar, falando então da vinda de Babilônia. Por quê? Agora, como a Síria foi derrotada? Isso foi na Batalha de Carquemes, Então, na Batalha de Carquemes, eu vou só explicar rapidinho para nós finalizar. A gente falamos sobre o aqueduto, os medos, babilônicos. Mas como que aconteceu? Tava 3 nações se levantando. Nós tínhamos então a Babilônia, com o auxílio dos medos. Nós tínhamos o Egito, com o faraó Neco, que estava querendo se levantar e eles estavam querendo dominar. E a Síria, que era a nação dominante. Então a Síria era a nação dominante. Nós tínhamos de um lado então Babilônia, com os medos, fazendo aliança com os medos, e nós tínhamos o Egito, por causa daquela batalha que eles perderam lá em Amon, lá em Tebas. Eles quiseram se levantar com o faraó Neco. Então todos eles queriam conquistar agora a Síria. Tinha a Síria e tinha a Síria. A Síria queria tomar a Síria e vir para cima de Judá. O faraó Neco queria conquistar a Síria, vir para cima de Judá e depois ir contra a Síria. Os babilônicos estavam querendo tomar a Síria e depois ir para cima da Assíria, porque Assurbanipal tinha traído seu irmão. Nome difícil, Assurbanipal tinha traído seu irmão. Então, assim, nisso daí, Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, veio a falecer. Nabucodonosor estava no auge da guerra, naquela época ele era um general. Ele volta para a Babilônia para ver o seu pai, que tinha falecido, e deixa os seus generais nessa conquista, onde a gente já falamos, que foi levado Daniel, Medraque, Mesaque e Abidnego, foi levado para a Babilônia. Então Nabucodonosor levou eles lá. Então eles conquistaram Judá, mas não destruíram totalmente, venceram a Síria, através da aliança dos medos babilônicos, onde eu falei, venceram a Síria, e expulsaram Neco de volta para o Egito. Quem ficou nação dominante agora? Babilônia. E Babilônia, mais tarde, como a gente fala no livro de Daniel, então uma grande conquista sobre Judá, destruindo totalmente Judá e o templo ali em Jerusalém. Ficaram 70 anos cativos, depois foram soltos por Ciro. Amém?
esse é um pequeno estudo, irmãos. É claro que a gente vai esmiuçar mais além da nossa igreja. Então, o nosso estudo do IBAD, nós estamos falando sobre os profetas menores. Venha conhecer o estudo, venha participar. Pastor, precisa pagar alguma coisa? Depende. Se você quiser o certificado, porque o nosso certificado vem direto de São Paulo, da Assembleia de Deus ali de São Paulo. O nosso curso ele não é nacional, o nosso curso ele é internacional. Nós recebemos uma carteirinha, um crachá de estudante do IBAD, provando que você está fazendo o curso. No final, são 24 livros, no final nós recebemos então um certificado. Mas se você não tem interesse no certificado, aí o valor é R$ 37,00, R$ 35,00 do livro e R$ 2,00 do correio. Mas se você não tem interesse no certificado, só quer mesmo aprender, você não vai pagar nada, o curso sai totalmente gratuito, basta a sua presença lá. Amém? A nossa igreja fica na rua Serra Dourada, 768, no bairro Periolo. O curso do IBAD é todas as sexta-feiras, das 20 às 22 horas, na Assembleia de Deus, Vida Nova. Você é o nosso convidado. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado. Bianca, vem desligar, Bianca.